agora nós vamos falar sobre módulos. O que seriam módulos? Módulos seriam trechos de código que você guarda em arquivos externos e você pode importar esses códigos no seu script e utilizar eles de uma forma que você separe as funcionalidades do seu programa para melhor gerenciamento. Vai ficar mais claro quando eu mostrar com exemplos, porém, hoje eu não vou utilizar o Blender porque aquele editor de texto do Blender não funciona como um interpretador de Python deveria funcionar. No caso do BGE e UpBGE, de fato, ele funciona como nós vamos ver aqui agora. Porém, para dar o exemplo, eu não vou conseguir mostrar naquele editor de texto do Blender. Então, como a gente faz? Caso você tiver o Python instalado, em especial no Windows, você vai ter disponível o idle. Basta pesquisar idle, aí você vai ter no seu menu iniciar lá o idle instalado junto com o seu interpretador do Python. Eu vou abrir o idle aqui. Aí você vê que é basicamente um interpretador do Python, porém com uma interface visual, né? É basicamente aquele interpretador interativo que nós tínhamos nas primeiras aulas, né? Digitar aqui 5 mais 5, ele mostra o resultado e tal. Porém, não é isso que a gente vai utilizar. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Aí ele cria um novo arquivo, uma nova janelinha. Eu vou salvar esse arquivo. Salvar como? Eu vou salvar numa pasta que eu criei aqui. Documentos, GitHub, exemplo, Python. Ok. Esse vai ser apenas script.py. Esse vai ser o nome do meu arquivo principal. Ok. Aqui eu vou criar umas funções. As funções vão ser soma A e B, retorna soma de A e B. Aí a mesma coisa, fazer subtração de A e B, retorna subtração de A e B. Eu vou criar uma nova aqui, vai ser multiplicação, vai retornar a multiplicação de A e B. E, por fim, divisão. Vai retornar a divisão de A com B. Aí, nesse caso, eu vou chamar essas funções, vou printar, soma, e soma, 5, 5. Fazer a mesma coisa com a multiplicação, divisão e subtração. Subtração. Ok, temos aqui soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou rodar esse script agora. Rodar módulo. Ah tá, eu esqueci de salvar. Salvei, rodar módulo e ele executou para mim aqui. O resultado de soma, 5 mais 5, 10, 5 menos 5, 0, 5 vezes 5, 25, 5 dividido por 5, 1. Ok, temos aqui então um script padrão. Porém, essas funções aqui, elas poderiam ser utilizadas em outros scripts. E, mais do que isso, essas funções poderiam estar definidas em outro arquivo, e aqui na minha função que eu só quero executar elas, eu só importo elas e executo. Eu não preciso definir as funções no meu único arquivo aqui. Como eu faço esse esquema de mandar as funções para um outro arquivo e importar elas? Eu vou criar então um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo. Aqui tem na mesma pasta, né? Eu vou criar o nome do arquivo chamado operações.py. Ok, salvei. E eu vou recortar todas essas funções aqui e colar no meu arquivo operações.py. Ok. Agora, você vê, se eu executar aqui vai dar um erro, né? Salvar. Dá um erro. Mostra soma não foi definido porque nós não temos disponível aqui a função soma mais, né? Porém, vamos ver aqui os nossos arquivos. Tem aqui o meu script.py e tem o meu arquivo operações.py. Eu posso aqui simplesmente utilizar a palavra-chave import. Coloco o nome do módulo que eu criei, né? Que no caso é operações. Não tem o .py, né? Ele já entende que o py é um arquivo Python. Aí ele simplesmente não precisa da extensão do arquivo, né? Operações. Ok. Se eu executar isso aqui, ainda assim ele vai dar erro, porque vai mostrar soma não está definido. Mas, por quê? Porque uma vez que eu importo o módulo operações, eu consigo acessar as funcionalidades do módulo sob esse nome aqui. Então, para eu acessar as funções soma, subtração, multiplicação e divisão do meu módulo operações, eu preciso colocar operações.soma, operações.subtração, operações.multiplicação, operações.divisão. Agora eu salvo. Se eu executar aqui, agora ele funciona. Aí perceba que as funções estão aqui num arquivo separado, operações.py,
No meu script eu estou importando o módulo operações e estou executando a função soma do módulo operações. Na minha cláusula de importação, eu também posso dar um nome diferente ao meu módulo, que vai funcionar apenas aqui pro meu script que eu importei esse módulo, né? Por exemplo, em vez de operações, eu vou chamar ele de op apenas. Como eu faço isso? Coloco importar operações como op. Esse as aqui é como. Aí ele vai dar um nome diferente a esse módulo. Aí eu vou ter que também alterar aqui os nomes. Operações, vira op e op. Aí eu executo isso aqui e ele funciona normalmente. Ao invés disso, deixa eu copiar aqui, colocar em linhas diferentes para ver as diferentes versões, né? Ao invés disso, eu poderia colocar from operações import coma subtração multidivisão. Nesse caso aqui, eu posso basicamente utilizar as funções como se elas já estivessem no meu escopo atual, né? Tanto que se eu executar agora, ele funciona normalmente. A diferença aqui é que, nesse caso, eu posso selecionar o que importar do meu módulo operações. Aqui eu estou dizendo, do módulo operações, importar função soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí ela vai estar disponível aqui, sem eu precisar do alias do meu módulo, né? Nesse caso aqui, eu poderia até, por exemplo, importar só soma e subtração. Vou deletar esses aqui. E eu consigo executar normalmente também, soma e subtração. Ou seja, eu só importei as duas funções do módulo operações, mesmo tendo outras duas, né? Outra opção é que você pode importar todas as funções do módulo operações, sem precisar digitar uma por uma, que é utilizando o asterisco. Do módulo operações, importar tudo. Agora eu vou executar novamente. E temos aqui funcionando normalmente também. Eu também poderia nomear determinadas funções. Por exemplo, eu tinha colocado aqui soma, subtração, multiplicação, divisão. Eu vou importar apenas a multiplicação e vou colocar aqui, importar multi-as multiplicação. Vou deletar esse e vou utilizar a função multiplicação. Salvar, executa e ele funciona normalmente. O que eu fiz aqui? Eu importei do módulo operações, importar a função multi e dar um nome a essa função multi de multiplicação. Ou seja, eu dei um alias para a função multi. Eu basicamente dei um outro nome a ela, né? Vou retornar ao que estava antes. Vou colocar aqui importar tudo. Ok. Mas ok, no geral, é assim que se faz a importação de um módulo. No caso, nós criamos o nosso próprio módulo, né? O nosso módulo é operações.py e depois nós importamos no nosso script principal o meu módulo operações, né? Porém, no Python, assim como nós temos métodos especiais de classes, nós também temos arquivos especiais que um módulo pode executar sobre determinadas situações, né? Como assim? Vou fechar aqui do meu editor, meu operações.py. Eu vou aqui no meu gerenciador de arquivos, eu vou criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de pacote, apenas pacote. E vou mover o meu operações.py para aqui para dentro. Ok. Agora, no meu script, isso aqui não vai funcionar mais, né? Porque não está mais disponível o módulo operações. Porém, eu posso importar a partir de uma pasta, utilizando, por exemplo, from pacote, nome da pasta, né? Ponto, operações, importar tudo. Vamos executar. E ele importa normalmente, né? Porém, no meu pacote, eu posso ter vários scripts aqui dentro e importar no meu arquivo principal. A partir de cada um dos scripts, pode ficar muito trabalhoso. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui, em vez de operações, vou copiar aqui. Esse aqui vai ser add_sub e esse vai se chamar multidiv. O add_sub, ele vai ter adição e subtração apenas. E no meu multidiv, aliás, vou colocar aqui multi sem i. No meu multidiv vai ter apenas multiplicação e divisão. Ok. Como eu utilizo isso aqui no meu script? Eu vou ter que importar aqui para um pacote, pronto, ponto, add_sub, importar tudo.
para um pacote.multidiv, importar tudo. Aí se eu executo, ele funciona. Porém, perceba que nós precisamos de 2 linhas aqui para executar esse script, né? Para poder importar eles. Porém, através de arquivos especiais, nós podemos executar determinadas funcionalidades no nosso módulo. Uma delas é utilizar um arquivo underline, underline, init, underline, underline. Perceba que esse é o mesmo nome daquele método especial das classes, né? A única diferença é que tem a extensão de arquivo .py, né? Ok, eu vou abrir esse meu arquivo aqui, init.py. Deixa eu abrir ele aqui no editor. E vou apenas printar aqui, print, pacote inicializado. Ok, vou salvar e apenas isso. Eu vou executar o meu script normalmente aqui, novamente, do jeito que ele está. Executar. Percebam uma coisa aqui. Ele executou o pacote inicializado do meu init.py e depois executou o meu script. O que aconteceu aqui? Uma vez que eu importo, executo qualquer coisa do meu pacote, ele tendo um arquivo especial init, que é o arquivo de inicialização, ele vai executar o conteúdo desse arquivo inicializador. Isso significa que, a partir de agora, o meu pacote é tratado não como se fosse mais uma pasta, mas como se fosse um arquivo de Python. E esse script do meu arquivo Python que representa o meu pacote é esse init.py. Porém, como eu utilizo ele para nossa vantagem aqui? Aqui no meu inicializador, eu vou importar todas as funções dos módulos addSub e multidiv. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra variação do meu import, que é from.addSub. From.addSub import tudo. O que é esse ponto .addSub? Significa que ele vai tentar importar a partir da pasta atual. Existe também uma forma de você importar da pasta anterior, né, da pasta py, que é from.addSub, mas vamos utilizar apenas a importação relativa à pasta atual apenas. Da pasta atual e addSub, importar tudo, e de multidiv, que está na pasta atual, importar tudo. Vou salvar. E no meu script, eu vou utilizar apenas from pacote import tudo. Eu vou executar aqui e mostrou um erro aqui, módulo não encontrado, multidiv. É multidiv sem i, né? Vou executar aqui novamente e ele funcionou normalmente. Talvez isso aqui não tenha ficado muito claro, mas deixa eu explicar novamente em relação ao que está acontecendo aqui. Passa linha a linha, né? Aqui, no meu script, tudo começa a partir dele, né? Eu tô pedindo do meu módulo pacote importar tudo. Aí meu interpretador de Python vai lá no meu sistema de arquivos e vê. Pacote não é um script de Python, é uma pasta. Então eu vou entrar nessa pasta e vou verificar se existe um script de inicialização nele. Uma vez que tem um script de inicialização, essa pasta vai ser tratada como se fosse um script. E o conteúdo desse script vai ser esse init.py. E então, como nós vimos que no nosso init.py eu importei todas as funções de addSub e todas as funções de multidiv, automaticamente, então, eu vou ter no meu init.py todas as funções disponíveis para importação. Então, no meu script, quando eu estou dizendo do pacote importar tudo, eu estou dizendo do meu init.py importar tudo. E esse tudo é, no caso, todas as funções importadas de addSub e de multidiv. Aí, uma vez que ele importa tudo no meu init.py, ele printa pacote inicializado. Aí, todas as funções vão estar disponíveis aqui no meu init.py. Aí, ele volta para o meu script, importa todas as funções que estão lá no init.py para o meu script atual. E aí, então, ele consegue executar as determinadas funções. Perceba aqui que tem 3 pontos em que essas funções estão disponíveis, né? Que, no caso, elas estão disponíveis nos seus módulos originais, né? addSub, multidiv. Depois elas são importadas para o meu init.py. E a partir do meu init.py eu consigo importar para o meu script principal. Elas passam por um caminho, né? E por fim, qual é a vantagem disso aqui? É que você pode separar
diversas funções determinadas para determinados objetivos, né? E no seu init.py você consegue importar todas e centralizar todas elas para você conseguir importar facilmente o seu pacote para o seu script principal, para você reutilizar ele em diversos lugares, né? E no geral é isso em relação aos arquivos especiais. Existem outros, por exemplo, tem o main.py. O que é esse main.py? Ele permite que, deixa eu abrir ele aqui, main.py, e no meu main.py ele permite que o meu script seja executado, meu pacote, né, o meu módulo, no caso essa pasta aqui, seja executada como se fosse um programa de linha de comando. Ou seja, você pode executar o seu módulo de Python através da linha de comando. E esse main.py é onde você coloca o código que vai ser executado quando você executa o seu módulo através de linha de comando. Nesse caso apenas, eu vou apenas rodar print executado. Ok. Aqui eu tenho meu main.py, né? Tenho aqui main.py e tenho aqui meu pacote. Eu vou abrir aqui o terminal nessa pasta em específico e vou executar Python 3-m para executar o módulo, colocar aqui pacote. Ele mostra aqui pacote inicializado e executado. O que acontece aqui? Ele roda o init, né? E depois roda o meu main. Aí basicamente é isso que ele faz. O main serve para ser executado via linha de comando, para servir como um módulo executável via linha de comando através do Python, né? Normalmente no Blender não vamos utilizar isso aqui, mas é bom saber a utilidade dele, né? Mas é isso no geral. E por fim, nós vamos dar uma olhadinha aqui na biblioteca padrão do Python. Vou fechar o meu init. Vou deletar tudo isso aqui. Eu não vou mais utilizar esse módulo que eu criei. Agora vamos explorar um pouco a biblioteca padrão do Python, porque ela já vem com uma biblioteca imensa que tem quase todo tipo de funcionalidade possível que você pode imaginar. E essa biblioteca está disponível simplesmente para você dar um import e já consegue acessar os módulos dela por padrão no Python. Você não precisa instalar nada extra. Por exemplo, nós temos, não sei, Base 64, um codificador de Base 64. Aí temos aqui a documentação de como utilizar ele. Aí temos aqui módulo Base 64, B64 Encode, que é a funcionalidade, né? Aí ele mostra aqui que ele converte um objeto de bytes para um outro objeto de bytes no formato de Base 64. Vamos testar isso aqui no shell do Python. Não sei, import Base 64. Ele importou. Vou gravar uma variável aqui, A é igual a, não sei, uma string aqui. Este é um texto de exemplo. Aí eu tento rodar Base 64.b64 encode. Aí eu coloco aqui, preciso colocar como argumento o meu A. Tem que executar, ele dá um erro porque ele precisa de um objeto de bytes e não uma string. Então eu vou colocar aqui uma objeto de bytes. Eu vou pegar minha string e converter para bytes, selecionando encode, a.encode, e vou guardar na variável b esse resultado aqui do Base 64. B. Deixa eu ver o que tem em B. Você vê que tem minha string aqui codificada para base 64. E por fim, eu vou guardar em C. C é igual a Base 64, B64 decode. E vou decodificar o meu B, que é esse resultado aqui, é um bytes codificado em base 64. Aí eu vou salvar e vou mostrar meu C. Temos aqui a minha string aqui, que é o C. Na verdade é um bytes, né? Uma cadeia de bytes. Aí, não sei, C.decode, que aqui é os meus bytes, eu vou decodificar os bytes para se transformar em string. Aí temos aqui a string de volta. Eu peguei aqui uma string original, depois codifiquei ela em Base 64, ela retornou uma cadeia de bytes em formato de Base 64. Aí depois eu decodifiquei essa cadeia de bytes em uma outra cadeia de bytes original e depois decodifiquei esses bytes para uma string. Ou seja, temos aqui uma biblioteca que permite o acesso às funcionalidades de Base 64, de serialização através de Base 64, e tudo na biblioteca padrão do Python. Aí temos essas funções aqui, podemos ver o que elas fazem, etc. Aí tem muito mais funções aqui que podemos utilizar, né? Por exemplo, também import math. Aí eu tenho aqui math.radians, ou seja, eu vou converter para radianos 90 graus. Temos aqui 90 graus em radianos. Aí a mesma coisa ao contrário, math.degrees. Aí eu vou converter 1.5707, não sei. Converto, aí temos aqui 89 graus.
ou seja, convertir 1.5 radianos para graus. E assim por diante. Temos aqui, no caso é a biblioteca Math, né? Yes, Math. Aí temos aqui. Aí temos várias funções matemáticas, etc. Que no caso utilizamos degrees, que é essa aqui. Converte o ângulo x para radianos. Aliás, converte o ângulo x de radianos para graus. Radianos faz exatamente o contrário. Arco do cosseno, etc. E assim por diante. Temos muitas outras funcionalidades aqui e tal. Aí dá para você explorar, descobrir quais funcionalidades tem na biblioteca padrão que você pode precisar e tal. Mas no geral é isso. E para finalizar, nós vamos falar aqui sobre o path padrão. O que seria o path padrão? Nós vamos importar aqui uma biblioteca chamada sys, import sys. Ok, agora eu vou mostrar aqui na tela sys.path. Perceba aqui que nós temos uma lista, e nessa lista temos vários caminhos de pastas. Temos aqui minha pasta de usuário, e as pastas onde estão as bibliotecas padrão do Python, né? Aí, o que isso aqui tem de importante? Esses caminhos aqui são os caminhos onde o Python busca os módulos e bibliotecas para ele poder importar. Aqui na minha biblioteca padrão, no meu path padrão, eu não tenho, acredito pelo menos, não ter o meu pacote. Por exemplo, eu vou tentar importar aqui, import pacote. Aí ele mostra aqui, módulo não encontrado. Isso porque no meu path padrão aqui, eu não tenho a pasta onde está o meu path pacote, né? Caso eu estivesse executando um script a partir dessa pasta, esse primeiro caminho aqui representaria essa pasta em específico. Porém, como nós estamos executando aqui diretamente no console padrão, nós não temos a nossa pasta atual, o meu pacote. Porém, eu vou copiar esse meu caminho de arquivo aqui e vou colocar sys.path.append e vou colar essa minha string aqui, essa pasta. Eu vou executar e vou tentar novamente, import pacote. Aí veja que meu pacote foi importado com sucesso. E se eu mostrar agora de novo o meu sys.path, nós temos aqui a minha pasta que eu acabei de adicionar aqui no meu path, né? E essa parte é mais para mostrar a respeito de como o Python consegue encontrar os módulos específicos para ele importar, né? E para você saber também que dá para você manipular esse path para você encontrar determinados pacotes para o seu programa, né? Caso você não conseguir importar algo, você manipula esse path ao seu gosto, né? E no geral é isso aí, e até a próxima.